bem-vindos ao Futuro do Compliance, o podcast da OK. Eu sou Bruno Rodrigues, CEO e cofundador da OK. A OK hoje é o maior portal de conteúdo sobre compliance em língua portuguesa. A gente reúne dezenas de especialistas que produzem cursos, artigos e vídeos para ajudar profissionais e empresas a entender e antecipar as normas que mudam o jogo. E com a nossa plataforma OK Compliance, a gente transforma aquele mar de exigências regulatórias em insights acionáveis por meio de inteligência artificial que a gente treinou especificamente para esse ambiente brasileiro. A gente está vivendo um momento decisivo para o compliance, né, com inteligência artificial, criptomoedas, open finance, ESG, cibersegurança e regulações cada vez mais dinâmicas, né, que vão remodelando o mercado a uma velocidade inédita. Então aqui, a cada episódio, eu trago convidados de peso para ajudar a gente a decodificar essas tendências e mostrar caminhos concretos para tornar o compliance mais estratégico, mais ágil, mais acessível para todo mundo. No episódio de hoje, o papo é governança e riscos, né? Como é que a gente vai alinhar estratégia, cultura e controles nessa era de mudanças constantes que a gente vive. E trago dois convidados aqui para isso. Primeiro, a Daniele Rosa, que é fundadora da Intento Compliance, conselheira em mercados regulados e professora na LEC e no IBMEC. A Daniele traz 2 décadas transformando desafios regulatórios em valor para os seus clientes, né, de fundos de investimento até futebol profissional. Ela também é autora convidada da plataforma da OK. Seja muito bem-vinda, Daniele. Obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Daniele. E também trazemos o Thiago Ferreira, que comanda a Essencial GRC. O Thiago atua em comissões da BNT, que escreve as normas brasileiras de ESG e gestão de riscos, e já liderou controles internos em bancos, em gestoras, em várias empresas. Também é professor de alguns cursos da OK e autor de artigos técnicos da nossa comunidade. Muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Bruno. Agradecer a você e a OK pela oportunidade, principalmente de estar aqui com a Daniele hoje. E vai ser um prazer conversar com todos vocês. Maravilha, eu que agradeço vocês, vai ser um prazer. Então, vamos começar nosso episódio, ajuste o volume, pegue seu café e vamos lá. Então, queria começar falando com vocês, pessoal. A McKinsey, ela mede trimestre a trimestre esse risk heat, né, das agendas de conselho. Então, 2011, cibersegurança aparecia em 8º lugar, 2024 saltou para o 2º. E, ao mesmo tempo, a Deloitte mostra que 57% dos conselheiros brasileiros ainda não tem comitê específico de tecnologia. Ou seja, né, o tom no topo está mudando, mas estrutura e competência nem sempre acompanham como a gente gostaria. O conselho virou mais técnico, né, virou comitê de crise permanente ou continua devendo quando o assunto é risco emergente? Então, começar perguntando para a Daniele, como você enxerga, Daniele, essa evolução do conselho cerimonial para o conselho mais hands-on em risco e integridade, né? Onde que ainda emperra, o que não está funcionando legal? Bom, acho que a transição tem seu início quando o conselho para de enxergar o risco e a integridade como temas de conformidade obrigatória, né? E passa a tratar isso de fato como uma questão estratégica, sai desse movimento do é para não ser multado, e enxerga que faz parte da sustentabilidade de longo prazo, né? Perenidade do negócio. Então, acho que a saída dessa questão do conselho cerimonial, né, a coisa formada como era, parece até mundo velho, né, espero que assim seja, parte um pouco de uma questão de formação de repertório mesmo, né, de a gente passar a ter conselheiros que saiam só, que tenham só aquele olhar, seja financeiro, seja o jurídico clássico, e tragam um pouco de conhecimento sobre ESG, cibersegurança, cultura organizacional, integridade, o impacto real disso tudo no dia a dia,
além de os materiais também chegarem desses conselheiros de uma forma mais traduzida, né? E não uma coisa tão técnica ou pulverizada demais. De chegar a um volume que você não consegue ler num tempo adequado e nem que você consiga fazer conexão com o que está acontecendo com a empresa, né? Que é diferente de você estar ali como executivo no dia a dia e você aconselhar, trazer um pouco mais de contextualização para que o board consiga entender o impacto, né? O cenário do que está acontecendo ali internamente e possíveis caminhos. E acho que o mais importante é o que eu deixei por último de conselho ter coragem para criar tensão, né? Para questionar e provocar de fato a diretiva e novos caminhos, principalmente no mundo que muda o tempo inteiro, né? Com IA, com novas tecnologias, com possíveis supressão de negócios, é, e cobrar um plano B, né? É uma maturidade maior para a empresa, trazendo isso como um item de pauta de verdade, né? Criar atenção que movimenta. Perfeito, perfeito, Daniele. E aí, emendando os pontos da Daniele, Thiago, eu queria te perguntar quais riscos operacionais, na tua visão, mais pegam o board de surpresa ali, porque não estavam no radar estratégico? Muitas vezes, para dizer assim, pegam de surpresa, a gente está falando de riscos que acredita-se que já tem a solução e aí eles são menosprezados. Então, por exemplo, riscos de terceiros, principalmente os cascateados. Então, eu conheço esse terceiro, eu já fiz uma due diligence há muito tempo atrás, ou não estudar como é a sua dependência com aquele terceiro, às vezes um terceiro que tem uma abrangência muito grande, você tem uma dependência muito grande dele. Então, é aquela história de que eu conheço, eu já tenho, e aí eu não preciso me preocupar muito com ele. Então, não está sendo monitorado. A obsolescência também de processos e de sistemas legados. Então, quando a gente vai trabalhar, às vezes, na nossa atividade de especialista de GRC, a gente ouve, eu já tenho um sistema para isso, eu já tenho um processo para isso. Mas é de quando? Em gerenciamento de risco e até no próprio PDCA, a gente fala sobre monitorar, revisar, então é contínuo. A própria Daniela falou aqui que as coisas mudam toda hora, então as mudanças são contínuas. Então, se o sistema legado ele está atualizado, ele ainda serve para o processo que você queria, se o processo está atualizado para a realidade do tempo, e depois quando chega no board, aí já chega aquele processo que a gente achou que tinha, ele deu problema. Mas a gente já tinha, a gente já tinha sistema, como que deu problema? Mas por causa disso. É uma coisa que você achava que estava tranquila, mas que você não revisou e não monitorou. Por último, um que, por incrível que pareça, as empresas não dão atenção, e eu não estou falando só de empresas de menor porte, apesar que esse é bem crítico em empresas de menor porte, é a perda de conhecimento técnico. Então, muitas vezes, isso está dentro de uma pessoa que já está há muito tempo, ou na cultura da empresa, mas não está bem formalizado dentro de políticas, dentro dos manuais. Esse sistema funciona assim, mas tem esse jeitinho. E aí, quando tem uma mudança, uma troca de pessoas, a pessoa sai, ou alguma mudança, aí você às vezes perde conhecimento técnico que era essencial. E aí você tem essa ruptura, esse incidente operacional porque você acreditava naquele profissional, principalmente quando ele cresce, né, na escala, então é um gerente, é um diretor, e quando ele sai com toda a bagagem e ninguém sabia o que ele fazia, como fazia, e aí você tem essa ruptura que é um incidente, mais uma vez, de um item que você achava que estava tranquilo. Não, o tal diretor nunca vai sair, fulano está aqui com a gente há muito tempo, ele sabe como as coisas funcionam. Eu acho que esses são três assim que pega de surpresa quando a gente fala de incidentes que não estavam nem mapeados, porque a gente achava que estava tranquilo. Perfeito, perfeito, Thiago. E aí, aproveitando esse ponto também, pessoal, a gente sabe que relatórios existem em abundância, né? E aí a gente trouxe aqui um dado interessante, né? O Institute of Internal Auditors calculou que apenas 38% das diretrizes de governança viram de fato KPIs mensais que o CFO, por exemplo, acompanha. Nas demais, manual, acaba engavetado ali. E em bancos, tem COSIF que exige que o board ateste eficácia de controles, né? E na prática, a assinatura vale menos se a cadeia de processo não tiver dono, prazo e evidência, que é boa parte aí do que você falava também, né, Tiago? Então, já retorno para você também.
quais controles assim principais você adota para garantir que a governança saia do slide, vire rotina e ainda tem essa, né, um dos pontos que você trouxe, continue fresca, continue sendo revalidada? É isso. O primeiro é a comunicação e o treinamento, principalmente quando a gente fala de algumas políticas mais de suporte. Então, o dia a dia, a pessoa, como eu falei anteriormente, ela acaba sabendo porque ela faz. Agora, políticas mais de suporte, como as de conformidade, uma legislação mais de ética, de anticorrupção, às vezes é feito um trabalho, é criada uma boa política, é publicada, o board às vezes tem ciência, mas será que todo mundo teve ciência? Foi bem treinado? Foi explicado o que precisa ser feito? Então, essa comunicação e esse aculturamento, esse treinamento contínuo é essencial. E aí, você até citou o processo de responsabilidades e delegações. Novamente, às vezes você criou, mas espera-se uma proatividade que não é que não aparece, mas muitas vezes existe a dúvida de quem implementa, quais são os limites, até onde você chega, quando você entra. Então, ter uma política bem definida de aprovação, de responsabilidades dentro daquela política que está sendo implementada é importante para que todo mundo isso tá junto ali com o nosso treinamento. Então, já vou ser treinado dentro do que eu preciso saber, e aí eu já tenho um caminho direcionado. É auxiliar, direcionar, né? E o monitoramento contínuo e os relatórios, né? Assim como o sistema que eu falei, como o prestador de serviço, o terceiro, políticas também. Então, como ela está sendo implementada, quais são os números de treinamento, quais são os números de adesão, eu precisei revisar alguma coisa. Muitas vezes é feito um normativo, uma nova regra, mas ele não se adequa à realidade, e é esse feedback durante o treinamento que quem vai exercer a atividade, ele vai dar esse feedback e vai falar, nossa, mas deveria ser assim. Isso já é monitoramento, né, periódico, revisão, e relatórios para a gente saber como está andando. Então, muitas vezes, não, mas eu já publiquei a política que precisava sobre tal assunto. Ela está lá há 3 anos, dentro de uma ferramenta online, e ninguém sabe se precisou revisar, se o pessoal gostou, se o pessoal entendeu e se está aplicando. Então, alguns KPIs aí dentro dessa aplicação. Perfeito, perfeito. É, e aí, continuando nesse sentido ainda, pessoal, a gente enxerga assim bastante, né? Até nos nossos clientes aqui da OK, de conteúdo mesmo, a gente pega esse feedback de que a probabilidade de denúncia de conduta imprópria, por exemplo, cai muito quando os colaboradores não veem sentido prático no treinamento, né? Então, mais slide não gera mais cultura necessariamente, né? É aquela coisa que a gente precisa mesmo de exemplos, de reforço, de processo. E aí a pergunta que eu trago para você, Daniele, né? Que na sua experiência, né, quais formatos de educação realmente vão um pouquinho mais além daquele learning, né? Que você vai ali, passa por todo o conteúdo, marca que fez tudo, até de repente um certificado no final, mas né, não é o bastante para manter aquilo no dia a dia. Acho que aqui o maior problema nem é o e-learning, né? É o conceito do material, que é um conteúdo que existe, uma expectativa que o colaborador decore, né? Que depois ele vai fazer uma provinha. Então, não só no e-learning, como uma eventual palestra presencial, ele é num formato, né, em uma fluidez de comunicação que existe uma expectativa de uma prova no final. E feito para ser decorado, né? Vamos trazer aqui o que está na regra, sem explicar muito bem, sem clareza de linguagem, né? Não tem, de novo, uma tradução para a linguagem que alguém consiga entender. Então, a gente até tem o e-learning, pílula, e algumas coisas que são muito importantes para manutenção, né, para fixação disso aí, ou ferramenta institucional no dia a dia, de você fortalecer áreas, trazer a lembrança de que aquilo existe, né, principalmente em momentos pontuais, como brindes em presença no fim do ano, e coisas assim, mas os treinamentos têm que trazer o porquê de aquela regra existir
e como ela funciona no seu dia a dia, né? Porque senão é, sei lá, um estudante lendo um jornal de economia ou uma pessoa lendo sobre esporte sem ter o menor interesse ou habilidade naquilo, né? Ele está só Uhum. ouvindo o negócio que ele não faz a menor ideia para que se aplica, né? E daí trazer exemplos e casos reais de cada área, linguagem mais próxima, né? Mais parecida com o seu interlocutor, que seja um treinamento de interação e escuta, né? Que o colaborador pode, de fato, fazer uma pergunta para você, caso ele tenha dúvida ou não conecte com a realidade dele. Discordar, compartilhar, trazer que está sendo diferente da área dele, de repente ali você detectou que tem uma fragilidade que você nem sabia, que aquele grupo também nem sabia que precisava seguir diferente, apesar dos treinamentos, né? E o reforço ao longo do tempo, ter esses treinamentos mais dinâmicos, né? Isso não é possível muitas vezes para toda organização, porque às vezes você tem um grupo empresarial que tem milhares de pessoas, então você não vai conseguir atender todo mundo de uma forma que seja de fato com esse tipo de interlocução. Então você vai de repente usar uma ferramenta, como a gente está falando aqui, né, à distância para trazer uma parte, vai fazer palestras pontuais, vai ter as pílulas, vai ter é, a formação da cultura com mais consciência, né? Como o Tiago falou anteriormente, o treinamento é uma das melhores ferramentas para isso, porque ele vai trazendo massa crítica e mostrando que dentro do dia a dia, às vezes, as coisas podem ser feitas diferentes e tirando um pouco daquela coisa do, sempre foi assim, sempre fizemos assim, tá lá naquele lugarzinho e tal. E quando você olha, tem políticas, nossa, super longas, com uma linguagem que ninguém entende, né? Nem quem produziu, é uma reprodução da regulação. E, por último, a liderança está presente, né? No treinamento você ter o líder da área, o diretor da área, apoiando, né? Falar um pouco sobre a cultura da empresa, traz uma mudança de comportamento e o entendimento de que não é só uma decoreba, né? Que a educação passa por um movimento de as pessoas enxergarem tudo com mais clareza e um entendimento melhor. Perfeito. Perfeito, pessoal. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, então. De novo, vou trazer muitos números aqui que a gente levantou para essa conversa hoje, né? E um muito interessante, um relatório da Verizon lá de fora também, é que mais de 60% dos incidentes de fraude em 2024 tiveram como vetor inicial interfaces de programação de terceiros, né? Então, Deep Tech é paradoxal, acelera a due diligence com inteligência artificial, por exemplo, mas multiplica a superfície de ataque. E o Bacen já sinaliza que falha de terceiro não exime a instituição contratante, né? Então, o conselho precisa discutir firewall, precisa discutir sandbox com a mesma seriedade que discute ROI, por exemplo, né? Então, Thiago, que ajuste de governança que te parece assim mais importante para as empresas se preocuparem em relação a riscos cibernéticos, né, que estão mudando aí o tempo todo? Riscos cibernéticos, como você falou, o Bacen já tem visto, principalmente de terceiros, como uma questão interna, principalmente porque hoje, com os as a Service, a gente tem uma gama de produtos nossos, serviços, partes operacionais que a gente pode terceirizar. Então, antes o terceiro ficava no suporte, e hoje não. Existe cada vez mais terceiros dentro das nossas atividades. Então, o primeiro é fazer uma due diligence como se realmente fosse a due diligence do seu negócio e não simplesmente uma questão de, é um terceiro que ele tem lá a regulação dele, ou ele é responsável pela parte dele, né? Isso é muito importante. Trazendo para a nossa parte de conselhos, é importante, e para risco cibernético, é importante a qualificação técnica. Então, dos conselhos, por exemplo, ou você ter um conselho, um comitê próprio para esse tipo de risco, relevante, é importante você diferenciar ele, porque tem bastante assunto, não dá para tratar com mais um outro tema, e que as pessoas que estejam, além de serem da auto-administração, tenham um conselho técnico para isso. Então, pessoal qualificado, gente que entende de cibersegurança, de gerenciamento de risco para risco cibernético, profissionais da área,
é importante você se qualificar tecnicamente, porque o risco cibernético, ele é diferente, né? Ele é novo, ele é aprimorado, ele é muito rápido, então você precisa de pessoal técnico te auxiliando nisso. Então, é levar isso para um comitê especial, ter pessoal técnico preocupado com isso para que você possa fazer um monitoramento adequado desses riscos. Perfeito. Você inclusive mencionou o terceirizado, às vezes é o quarteirizado, quinteirizado, essa cadeia de É, tecnologia vai longe, né? E aí, Daniele, qual você enxerga que são as perguntas sobre tecnologia e terceiros que não podem faltar nessa pauta dos conselhos para 2025? como o Thiago trouxe, né, essa questão tanto o Banco Central trazer quanto a Ambima, né, que também já tem um questionário próprio para terceiros contratados de tecnologia, esse não é um assunto novo, né? Na verdade, já tem aí uns 4 aninhos que todo mundo devia ter um cuidado maior nesse tipo de contratação, seja sobre aspecto técnico, seja sobre atendimento da demanda, né? Mas aqui, quando eu penso em conselho, eu penso em 3 pilares, né? Que deveria ser avaliada a continuidade do negócio, se esse provedor tem como te atender, manter os seus padrões internos, se ele dá conta de um problema de incidente de segurança de informação, quais são os padrões deles, né? Se ele está subcontratando e você só está vendo um pedaço da história. O ponto da reputação da empresa, né? Que fica atrelada a esse terceiro ou eventual problema que possa ocorrer. Então, quem responde, né, quando o terceiro expõe seus dados, compromete a nossa operação? Hoje, quando eu abri meu celular de manhã, né, apareceu que uma instituição enorme teve vazamentos de dados em março, comunicou agora aos seus clientes, mas os saldos não vazaram. E o resto, né? Quem responde por isso? Foi o terceiro que vazou? Como isso aconteceu? E a conscientização de que existe uma responsabilização dos executivos e dos conselheiros, né? Em relação a decisões mal tomadas, contratações mal feitas, é, e que não estejam em aderência aos normativos, né? Isso é uma coisa que é pouco falada, na verdade, seja em ambientes de palestras, congressos e etc., mas existe um vínculo ali do CPF desse conselheiro em relação a algumas tomadas de decisão ou coisas que ele deveria ter visto, né? E hoje é uma coisa que tem sido trazida cada vez mais pelos reguladores, o board viu isso, né? O que está acontecendo? Então, sair um pouco da área técnica e entrar, né, com um olhar só de TI, mas de o board olhar essas pautas com prioridade, de tratar a tecnologia não só como suporte, mas parte do negócio, né? E o terceiro, como o Thiago disse, né? Ele está ali no business, ele não está só na operação. Ele é uma extensão da empresa, né? Faz parte do que está acontecendo ali. Não é só, lá na casa do outro. Perfeito. E com esses casos recentes, a gente tem ouvido falar mais nos conselheiros envolvidos, né, Daniele? Americanas, Master agora, começa a Esse, ganhar mais notoriedade. sim, porque são os casos que, na verdade, chegam em pontos extremos, né? Mas o dia a dia está aí, está acontecendo, né? Quando a gente abre, por exemplo, os termos de compromisso hoje do Banco Central, eu nunca vi tanto termo de compromisso em relação à PLD, porque não tem suficiência de sistemas para tratamento de dados, de parametrização, de acompanhamento, de monitoramento. Então, como isso está sendo feito, né? E só a instituição enorme. Perfeito, perfeito. Pessoal, nós temos aqui o OK Compliance, né, que faz esse monitoramento de normas, e é o que a gente observa ali, é o que todo mundo da área sabe, né, que o Bacen e a CVM especialmente divulgam coisa demais, especialmente o Bacen, né, é um volume de divulgações para a equipe média, né, não só para a equipe média, que é uma equipe enxuta em fintechs, em IPs, mas também para os bancões que a gente visita, né, que a gente conhece, que tem equipes ali grandes, mas também tem uma gama de assuntos muito grande para lidar.
E aí, para cada nova regra dessas que é divulgada, tem um prazo de adaptação e tem a penalidade para quem perde o trem, né? Pelo menos ali no que está escrito. E aí, Daniele, que mecanismos de governança, na sua visão, encurtam o tempo de resposta das empresas para correr atrás desses prazos, né, sem atropelar os controles? Acho que o Thiago trouxe um pouquinho disso já, né? De existir uma matriz clara de responsabilidades, de alçadas, de tomada de decisão, você mapear o seu processo e entender que os riscos mudam ao longo do tempo, para que também haja um espaço ágil de decisão e de como essas respostas acontecem para esse risco aceitável, né? Comunicação entre as áreas, né? O jurídico, o compliance, área de risco, não dá para trabalhar todo mundo segregado sem conversar com a área de negócio, de TI, da operação, entender o impacto real, né, das normas, e de como isso é aplicado ali, né? E o que é mais importante que você trouxe, né, no sentido de que hoje a gente tem uma quantidade de normativos num volume muito maior do que antigamente, né? E o que isso quer dizer, né? O normativo ele nasce para proteger alguma coisa. Se existe o excesso de normativo, significa que o regulador entende que existe excesso de desvio. Se não, se a boa prática tivesse acontecendo, eu não estava precisando de uma regra nova. Se o chocolate vendido, né? A gente está aqui no período de Páscoa. Fosse chocolate, não precisava estar escrito lá sabor chocolate, não é isso. Então ele vem para proteger um direito. E dentro disso, a melhor coisa que você pode fazer, né, é trazer como a norma muda na prática alguma coisa do seu negócio, né? O que ela muda, o que precisa ser ajustado, tem impacto imediato, não ser só aquela versão do compliance interpretativo, informativo, né? De fato, interpretar e estar junto do negócio, né? Uhum. E mostrar ou trazer junto como vem essa mudança. Porque, no fim, a pergunta das outras áreas é: o que que eu faço com isso na próxima segunda-feira, né? O que que essa norma quer dizer para mim? Como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Você não vira mais um e-mail, né? Eu vejo muita instituição passa aquele e-mail assim: saiu a norma, não sei o que, XYZ entra em vigor na data tal. Impacta na sua área? O cara não sabe, né? Ele nem consegue ler a norma. Então, Uhum. ter essa conexão, né? Seja em linguagem, seja em proximidade, seja em ter um olhar mais holístico. Às vezes é difícil, né? Todo mundo tem um dia a dia pesado, a norma está saindo, mas a vida também está acontecendo. Tem um incêndio, tem a urgência. Você tem a vida familiar, mas de tentar encontrar um espaço, ainda que seja um comitê ou periodicamente, para todo mundo conseguir debater isso em diversos graus, né? Então, acho que se é que há um segredo, né, seria aí, né, enxergar o que que eu faço com isso aqui. Perfeito, perfeito. E, Thiago, na sua visão, na operação, que rotina que transforma essa nova norma que está chegando em procedimento, de preferência antes de virar finding da auditoria? O que a gente precisa é um pouco igual a Daniele falou, né? Complementando. É, falando de compliance, de áreas de conformidade, não ser só aquele expositivo, aquele informativo. Então, saiu o normativo tal. Hoje a gente precisa que receba, avalie o impacto, né? Estude aquela norma, entenda ela e distribua ela de forma coerente. Obviamente, o profissional de conformidade nem sempre ele tem o conhecimento técnico para ele saber aonde está cada um. Então, por isso que aquelas ferramentas de gerenciamento de risco, e até algumas a gente já falou aqui, são importantes. Então, quando você tem uma matriz de responsabilidades, você sabe que aquele processo X que está sendo citado na norma, ele é de responsabilidade de tal pessoa. Quando você tem uma matriz de riscos, processos e controles, você já tem tudo mapeado, né? E aonde que vai o impacto, quem é que faz aquela atividade, aonde muda. Então, meio que a gente vai fechando aqui tudo que a gente falou. Não ter o conhecimento só de uma pessoa, ter o conhecimento mapeado, porque daí mudou alguma coisa, eu sei quem são as pessoas impactadas, a responsabilidade, quem faz isso, quem faz aquilo, e aí eu posso analisar a norma, analisar os impactos, destrinchar ela, e aí fazer o treinamento, o aculturamento
das pessoas que precisam. E aí eu sou mais ágil e eu sei que eu estou mudando o que realmente precisa mudar. Então é um trabalho prévio. Depois que a norma saiu, nem sempre dá para fazer esse trabalho. Então é uma formiguinha. Antes da norma sair, é fazer mapeamento de processos, de riscos, controles, ter tudo isso muito bem mapeado, né? Um sistema que te auxilie com isso, que tenha linkado esse processo, tem a ver com esse parágrafo da norma, com esse parágrafo da norma, porque, como a gente falou, é muita norma, muito processo. Imagina num lugar grande, quantos processos, quantas normas, quanto interrelacionamento de normas, às vezes até para ler é difícil, porque uma norma cita a outra. Então, ter isso muito bem mapeado, porque na hora que tem a mudança, você já tem todo o panorama geral. Então, você consegue ser mais produtivo, mais eficaz, do que você lançar a norma e cada um ter que descobrir o que que é que aquilo quer dizer e aonde impacta o que eu preciso mudar. E aí, monitoramento contínuo, né? Se precisou mudar um processo, então a gente vai revisar e vai monitorar depois a mudança dele. Perfeito. Novamente, essa é uma das coisas mais importantes, né, Thiago? Não fazer uma vez e achar que tá válido para sempre, né? E ficar Não, engavetado ali. tem que estar sempre monitorando, não tem jeito. Tá ótimo. E aí, pessoal, para já ir para nossa última questão aqui, olhando um pouquinho para o futuro, né? ESG entrando aí no pilar prudencial, inteligência artificial começando a redigir políticas, interpretar normas, BAS redistribuindo responsabilidades, né? O cisne negro talvez nem seja tão raro assim, né? Ele está na agenda, a gente só não sabe que, quem que pousa primeiro aí, né? O que vai chegar antes. Então, Thiago, se pudesse deixar um post-it no laptop do CRO, do CRO ali em 2026, né? Do chefe de riscos, o que você escreveria? Eu diria que Já nos adiantando um pouquinho aqui, né? Então, ainda estamos em é, abril, mas pensando no segundo semestre e no ano que vem. eu diria para ele que a agilidade na adaptação desses riscos emergentes e a resiliência da nossa cultura é o que está fazendo a diferença na nossa empresa aí em 25, 26. Então, esses são os dois recados para um mundo cada vez mais ágil, com mais mudanças, com mais novos riscos e que uma necessidade de uma cultura forte para que todos estejam juntos na empresa para se adaptar a essas mudanças. Perfeito, perfeito. E, Daniele, que tendência ou norma pode ser o próximo terremoto regulatório na sala do conselho? No nosso episódio anterior, a gente fez uma pergunta parecida com essa no final, para o Eric Barreto. O Eric Barreto falou: olha, não vou falar em terremoto, vou falar num tsunami, porque pelo menos a gente pode tentar surfar ele. Então, então te deixo também essa aí. Talvez a gente já tenha uma amostra dele, que teve uma decisão do judiciário na semana passada nesse sentido, né? Quem responde pela decisão automatizada da sua IA, dos seus processos, que gerou viés ou exclusão, né? A gente teve uma empresa na semana passada com R$ 200 mil de multa por conta disso no algoritmo de processo seletivo. E concordo com você em relação ao ISD. A gente vai ter agora mais evidência, né? Mais lastro, mais processo. E daí vai aparecer o ISD que é de verdade, o que não é. E o regulador questionando ali o conselho, né? E o aumento dessa responsabilidade natural de quem sabia, quem entendeu, quem acompanhou, foi todo mundo omisso, vai responder pelo erro e negligência ou ter visto e não ter acompanhado. Então, como fica, né? As decisões ou não tomadas de decisões. Eu acho que o grande terremoto, eu vejo mais como terremoto, porque eu acho que vai ser difícil surfar, explicar para. Eu não olhei para isso, né? Eu não fui dirigente nesse sentido, eu não consegui prever esse tipo de coisa se você está num conselho que, em tese, você está ali habilitado e com excelente formação para dar esse direcionamento. Então, como justificar, né? É, se eu sabia, entendi, acompanhei. E, bom, como tsunami, pelo menos, fica aí o aviso, então. Você acha que é algo que dá para as empresas tomarem mais cuidado, né? Os sistemas que elas utilizam e o grau de autonomia que elas dão
para as ferramentas de IA que estão aí cada vez mais presentes, né, para todo lado. Eu acho que tem que ter mais diligência na tomada do risco, né? Entender que quando você implementa a automação de alguma coisa, você pode estar correndo um risco adicional que não é necessariamente só vazamento, né? De viés, de exclusão, de aspectos que não são só legais, né? Tem aspectos que são éticos também. E que hoje, a gente vê muito julgamento hoje, né? Principalmente do regulador. O regulador, quando julga, ele não julga o que aconteceu há uma semana. Ele julga o que aconteceu há 5, 10 anos. Então, a gente vê julgamentos hoje que, de repente, tem condenações de coisas que nem eram discutidas na época, que não necessariamente trazem a regra atual, mas trazem o conceito ético, né? Porque você só enxerga o depois, né? Porque já desdobrou. E no momento que você implementa uma IA para alguma coisa, gerou um viés ou criou critérios que você não previu, ou, por exemplo, uma concessão de crédito, né? Ou contratação de alguma coisa, não teve uma previsão de algo, você só sabe depois, né? Você não consegue mapear tudo agora. Então, esse monitoramento, né, como o Thiago trouxe, constante desses riscos, vai te dando uma dica dessa calibragem de quando você pode voltar atrás, de quando seu risco está muito alto, de quando o risco para o sistema inteiro está muito alto. Perfeito. Thiago, algo a acrescentar nesse ponto? Não, perfeito, é isso mesmo. Eu acho que a chave é esse monitoramento e essa atenção, essa tomada de responsabilidade dos conselhos. A gente tem visto que a grande questão é que tem gente que não entendia qual era a função dele ali no conselho. Isso é importante. Tá ótimo. Pessoal, é isso então. A gente fecha mais um episódio aqui. Agradeço muito ao Thiago e à Daniele pela presença com a gente hoje. Convido a todos que estão ouvindo que conheçam o trabalho do Thiago e da Daniele. Tem muitos artigos publicados lá na OK, que conheçam a Intento Compliance e a Essencial GRC. E né, o recap aqui que conselhos que só assinam atas estão ficando para trás, né? Controles internos e cultura ética vão ter que acompanhar cada vez mais essa transformação digital todas. E o post-itzinho do Thiago ali na mesa, super relevante para ninguém esquecer. Curtiu o episódio? Segue aí nas redes todas, avalia, compartilha. E lembrando que lá na ok.com.br você encontra a maior biblioteca de conteúdo de compliance e você tem acesso também ao OK Compliance com inteligência artificial e especialistas dando aí uma nova cara para esse compliance que está se desenhando. Obrigado, até a próxima. Obrigada, pessoal. É um prazer.